Olá, pessoal, meu nome é professora Cássia Coutinho, então vamos dar continuidade às nossas correções do TRT2, né? TRT Segunda Região, São Paulo. Bom, então a prova que a gente vai corrigir hoje é a prova de Analista Judiciário Arquivologia. Gente, eu adorei, do tipo, amei a primeira questão dessa prova. Achei ela super, mega, power, inteligente. Aquela questão bonitinha, mas ordinária. Uma questão fácil, mas facílima do aluno também, assim, falar, o que é para fazer mesmo? Eu confesso que eu fiz ela uma vez assim, falei, não, estou sem ideia, estou meio cansada. Falei, não, deve ter alguma coisa, mas na hora eu não enxerguei. Lógico, a gente senta depois e fala assim, tá, né? Então, vamos lá, peguei para mim questão número 1. Então, nessa número 1, gente, ele vem cá e fala assim, ó, uma sequência é formada pelos primeiros números ímpares positivos que possuem 3 e apenas 3 divisores positivos distintos. A diferença entre o sexto e o quinto termos dessa sequência é... entendi. Então, primeira coisa, ele fala assim, ó, é formado pelos números ímpares positivos que possuem apenas 3 divisores positivos. Beleza. Bom, queridos, se você também é meu aluno, ou já foi algum dia das minhas aulas teóricas, lembra que eu frisei muito sobre essa questão de divisores positivos. E a gente percebe que a FCC tem cobrado isso aqui bastante, e ela frisa lá divisor positivo. Cassinha, traduz. Então, se você fala assim, não, Cassia, eu estou fazendo essa aula aqui com você, filho, mas não fiz seu teórico, não tem problema nenhum, não. A gente dá o colher de chá aqui. Não copia, só presta atenção. Por exemplo, se eu peço para vocês os divisores do... Deixa eu até mudar aqui, escrever bonitinho, tá? E aí, se você já não tem isso anotado no seu caderno, por favor, anota, porque faz diferença, tá? Basicamente é o seguinte, gente. Se eu falo assim, ó, divisores de 4, né? Divisores do número 4. Se eu falo divisores do 4, eu tenho 1, mais ou menos 1, mais ou menos 2 e mais ou menos o quê? 4. Ou seja, está incluso os negativos. Agora, se eu falo divisores positivos de 4. Aí já muda, né, gente? Divisores positivos de 4, aí eu quero só 1, 2 e o próprio 4. Tá clara a diferença? Então, toma cuidado. Se eu falo só divisor, tá incluso os negativos. Se eu falo divisor positivo, aí acabou essa mamata. Beleza? Ok. Bom, antes a gente continuar aqui, vamos recordar uma regrinha? Coloca isso para mim, ó. Recordando. Gente, como é que eu acho a quantidade de divisores de um número natural? Então, recordando, quantidade de divisores positivos, quantidade de divisores positivos de um número natural. E lembrando que aqui, ó, divisores positivos. Existe uma regrinha para isso. Vão recordar? Primeira coisa, como é que é mesmo? Escrever o número na forma fatorada. Primeira coisa, escrever o número na sua forma fatorada. Segundo, somar uma unidade a cada expoente. Então, somar uma unidade a cada expoente. E terceiro e último passo, multiplicar os resultados. Multiplicar os resultados. Cássia, mas isso tem a ver com essa questão? Tem. Se você não quiser fazer ela de uma forma mais sofrida, tem tudo a ver, tá? Então, gente, anota aí, ó, quantidade de divisores de um número natural. Primeiro, escrevo na forma fatorada. Segundo, somar uma unidade a cada expoente. E terceiro, multiplicar os resultados.
Lembram que a gente já conversou, dentro do possível, vão fazendo as minis revisões, tá, gente? Fechou aqui? Beleza. Bom, então, continuando aqui no meu recordando, tá? Lógico que você está fazendo organizado, de preferência numa fichinha, né? Então, olha só, gente, por exemplo, se eu te desse, né, os divisores, né, se eu pedisse assim, ó, quantidade de divisores do número, por exemplo, 72. Beleza? Qual que é a ideia? Eu venho cá, vou fatorar o 72 por 2, 36, por 2, 18, por 2, 9, por 3, 3, por 3, 1. Então, 72 é 2 a terceira, vezes 3 o quê? A ao quadrado. Fechou? Beleza. Então, como é que eu acho essa quantidade de divisores? Então, a quantidade de divisores, gente, vou pegar o expoente do 2, que é o 3, mais uma unidade, expoente do 3, que é o 2, mais uma unidade, e vou multiplicar os resultados. Então, 3 mais 1, 4 vezes 3, eu sei que o número 72 ele tem 12 divisores positivos. Beleza? Tá. Então, gente, essa regra aqui ela é importante para a gente conseguir visualizar essa questão mais fácil. E assim, a FCC recentemente cobrou isso também. Tá? Uma questão que ela fala do produto, que o produto tinha apenas 3 divisores, também é mais ou menos a mesma coisa. Então, pensa aqui, vamos colocar uma letra B. Pensa aqui, se eu tivesse o 9, vamos fazer para ele? O 9, gente, não é 3 ao quadrado? Sim ou não? Sim? Ele é 3 ao quadrado. Então, se eu fizesse a quantidade de divisores, expoente do 3, 2, mais 1. Como é só ele, não tem ninguém para multiplicar, 2 mais 1, 3 divisores, o quê? Positivos. Entendi. E se eu fizesse, por exemplo, gente, o 25? O que é 25? É 5 ao quadrado, não é isso? Se eu fosse fazer a quantidade de divisores, então seria expoente do 5, 2, mais 1. Opa, eu também tenho 13 divisores, o quê? Positivos, não é isso? Sim, sim, sim. Só mais um que eu preciso aqui para te contar um segredo. E se eu pedisse o 81? É 9 ao quadrado, não é isso? Só que 81, gente, a forma fatorada eu posso escrever como 9 ao quadrado? De jeito nenhum, né, gente? Então, toma cuidado. Primeira coisa que eu disse para vocês é assim, ó, escrever na forma fatorada. O 9, Cassinha, mas escrever na forma fatorada, tradução, só pode ter fatores primos e cada fator primo só pode aparecer uma vez. Então, 9 ao quadrado é a forma fatorada do 81? Não é, gente. Então, a forma fatorada do 81 é 3 à quarta, beleza? E se eu fosse fazer aqui, a quantidade ficaria 4 mais 1, eu tenho 5 divisores, o quê? Positivos. Entendi. Então, raciocina comigo. Já vamos fazer o paralelo com a questão, tá? Para eu ter 3, ele quer um número ímpar, positivo, tá? Se eu quero um número ímpar positivo, então já esquece par, porque par jamais... Se eu tenho um par no número, gente, qualquer potência que tenha par como base gera par. Então, esquece isso aí. Beleza. Então, eu tenho que pensar nos números ímpares. Tá, só que ainda tem um outro detalhe, gente. Para eu ter exatamente 3 divisores positivos, eu vou ter uma coisa mais ou menos desse estilo. O que é uma coisa mais ou menos desse estilo? A gente tem o número primo ímpar ao quadrado. Quando eu faço isso, eu garanto duas coisas. Que eu vou gerar um número que ímpar, beleza? Como resposta, e eu sei que eu vou ter sempre 3 divisores positivos. Então, essa é a grande sacada dessa questão número 1. Então, o que você tinha que perceber, tá, gente?
E é perceber através dos conhecimentos mesmo. Aqui você está falando, filho, você entende a matéria mesmo? Ou você está achando que é só fazer continha à toa? Então, aqui, ó, basicamente, para atender o que ela pede, eu quero um número ímpar, positivo, com apenas 3 divisores, sempre, eu vou ter que ter um número nesse formato, um número primo elevado ao quadrado. Isso sempre vai me fornecer como resultado um outro número primo, e eu sempre vou ter 3 divisores positivos. Fechou, acabou a questão. Bom, então, percebendo isso, né, então, assim, tendo essa sacada, aí ficou fácil. Ele está falando lá um tal de soma do sexto com o quinto, né? Ou melhor dizendo, a diferença entre o sexto e o quinto termo. Então, de cara, né, gente? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto termo. Então, o que você vai ter que lembrar aqui, ó? Lembra dos números primos? O 1 já não vale, né, gente? Até porque o 1 nem é primo, né? Mas 1 ao quadrado, você vai ter só 1 e você tem um divisor. Não tem jeito, né? Então, você tem lá 3 ao quadrado, que é 9, é o primeiro número. Qual que é o próximo primo? 5 ao quadrado, que é 25. Então, vamos lembrar, ó, é 3, 5, 7. O 9 é primo? Então, 7, 11, 13, 17 e assim por diante. Então, o segundo número vai ser 7 ao quadrado, que é 49. Próximo aí, 11 ao quadrado, que é 121. Próximo, 13 ao quadrado, que é 169. E próximo, 17 ao quadrado, que é 289. Gente, lembrando, eu, tia Cassinha, sei de cor que 13 vezes 13 é 169. Eu sei de cor que 17 vezes 17 é 284. Se você não sabe, obviamente, tem que botar a mão para funcionar, ok? Beleza, gente. Então, olha aqui. A grande sacada dessa questão era você perceber isso, que você teria que ter um número primo, ímpar, elevado ao quadrado, beleza? Ao fazer isso, isso gera como resultado números ímpares, positivos, sempre com 3 divisores positivos. Show demais essa questão. Gostei bastante. Neste caso aqui, ele pede a diferença entre o sexto e o quinto. Então, a diferença entre o sexto e o quinto. O sexto, gente, 289, menos o quinto, que é 169. Então, 0, 2, 1. 120, resposta, letra D de Deus nos ajude. Gente, amei essa questão da FCC. É uma questão que envolve sequência lógica? É, mas é uma questão também que envolve muito mais, na minha opinião, conceito de números naturais, tá, gente? Então, essa é uma questão, na minha opinião, que a gente pode classificar como números naturais, basicamente trabalhando com divisores, né? Trabalhando mais especificamente com divisores. Não é a primeira vez que a FCC faz questões mais ou menos desse estilo. E ela chama o aluno na chincha, fala, filho, você sabe mesmo? Tá? Então, toma cuidado aí. Achei maravilhosa essa questão. Fechou, galera? Sim, sim, sim? Beleza. Então, próxima aqui. A Cassinha eu fui fazendo na munheca. Tudo bem, né, gente? Só que, assim, até você chegar no 289, eu acho que você teve um bocado de trabalho, né? Então, aqui fazer por tentativa fica bem complicadinho, né? Beleza. Questão número 2 é uma questão aí dentro de matemática comercial, né? Envolvendo aí a parte de razão, né? E proporção. Conteúdo também que é sempre muito marcante aí na FCC. Então, na questão número 2, ele fala assim, ó, há 2 anos, em uma empresa, a razão entre o número de funcionários mulheres e de funcionários homens era 7/12. Hoje, sem que tenha aumentado ou diminuído o número total de funcionários, homens e mulheres, essa mesma razão é 9/10.
A diferença do número de mulheres, de funcionárias mulheres de hoje e de 2 anos atrás corresponde, em relação ao total de funcionários, homens e mulheres da empresa, a um valor de... Gente, adorei essa questão também, super inteligente. O que eu falo que é uma questão inteligente? Que ela fala assim, filho, você entende a matéria? Se você entender, você faz a questão, ó, num piscar de olhos. Se você não entender, também você vai dar uma sofridinha, né? Então, respirou e vamos lá. Há 2 anos, em uma empresa, a razão entre o número de funcionárias mulheres e o número de funcionários homens era 7/12. Então, já vamos fazer um esqueminha aqui. Então, olha aqui. Há 2 anos, ele vem cá e fala assim, ó, a razão entre o número de funcionárias mulheres e homens era 7/12. Tá. Antes da gente caminhar, vamos entender o que significa essa razão? Vamos entender? Quando eu falo que a razão era 7/12, eu estou entendendo o seguinte, que se eu pegasse um total de 19 pessoas, que é 12 mais 9, então, se eu tivesse um total de 19 pessoas, eu espero... Então, fui lá, abracei 19 pessoas. Eu espero encontrar 12 homens e 7 o quê? Mulheres. Então, nesse caso aqui, é isso que é a minha razão. Se eu tivesse um total de 19 pessoas, o que eu espero achar? 7 mulheres e 12 o quê? Homens. Tá claro isso, galera? Isso que significa a proporção. Beleza, deixa quietinha aí. Aí ele vem cá e fala assim, ó, hoje, sem que tenha aumentado ou diminuído o número total, então continua as mesmas 19 pessoas. Homens e mulheres, essa razão é de 9/10. Então, hoje, mulheres e homens, a razão é 9/10. Então, o que significa essa razão, gente? Que agora, em 19 pessoas, nesse total de pessoas, se eu for lá abraçar 19 pessoas, eu espero encontrar 9 mulheres e 10 o quê? Homens. E 10 homens. Fechou, galera? Sim, sim, sim? Beleza. Bom, aí o que ele pede? A diferença do número de funcionárias mulheres de hoje e de 2 anos atrás corresponde, em relação ao total de funcionários, homens e mulheres da empresa, um valor de... Então, a diferença, ou seja, esse total que aumentou. Gente, não precisa fazer conta nenhuma. Inicialmente, eu tinha quantas mulheres? 7. Agora, eu tenho quantas mulheres? 9. Então, teve um aumento, né, uma diferença de 2 mulheres. Então, teve um aumento de 2 mulheres. E ele quer saber, é essa diferença em termos de porcentagem. Basta agora fazer uma regra de 3. Ora, se 19 pessoas correspondem a 100%, então 2 correspondem a X. 19 é o total de pessoas e 2 é a diferença entre o número de mulheres que aumentou. Acabou a questão, né, gente? 19 vezes X, 100 vezes 2, 200. Logo, X é 200 dividido por 19. Neste caso aqui, gente, ele está querendo aproximadamente. Você não precisava nem fazer muita conta, né, gente? Porque 200, se fosse 20, ia dar 10, né? Como aqui é um pouquinho, né? Se fosse aqui 20, como é um pouquinho menor, vai dar 10, alguma coisa. Não precisava nem fazer conta, tá? Mas, contudo, entretanto, todavia, então vamos lá. 200 dividido por 19, 20 por 19, 1, que dá 19, sobra resto 1, desce o 0. Gente, 10 é para dividir por 19? Não. Coloca 0 e desce o próximo. Tem próximo? Não. Agora que esse 10 passa a servir. Deixa eu até ver um negócio aqui. Ô, gente, quem marcou a letra A pode ter errado isso. Vou até voltar o tape aqui, que isso é importante. Para tudo aí. Se você marcou a letra A de amor, para tudo e olha o que eu estou fazendo, porque provavelmente você errou. Foi esse pequeno detalhe. Olha só, galera, a gente estava aqui, né? 20 por 19, 1.
que dá 19, sobra resto 1. Quando eu desço esse zero aqui, esse zero ele veio lá de cima, ele é elite. Aí eu vou fazer 10 por 19, não deu. Acrescenta zero no quociente e vou descer o próximo. Como não tem próximo, aí sim esse 10 passa a ser resto. Tá claro isso? Agora sim, vírgula e acrescento mais um 100. Gente, só isso aqui parou, não precisa fazer mais nada, né? Já dá para você saber a resposta. Você já sabe que está entre 10 e 12, não precisa nem mexer muita coisa, não. Fechou? Já não precisava fazer aqui, não. Aqui, vamos ver quanto que vai dar? Ó, se fosse 20, vai dar mais ou menos uns 5. Vamos lá? 5 vezes 9, 45. Opa. 5 vezes 9, 45. Vão 4. 5 mais 5 vezes 1, 5. Com 4, 9. Então, sobrou 5. E assim por diante. Vou terminar, não. Beleza? Então, aqui dá 10,5. Então, aproximadamente 10,5. Fechou? 10,5%, né, gente? Então, resposta da questão, 10,5%, resposta entre 10% e 12%. Então, resposta letra D de Deus nos ajude. Gente, essa questão aqui, o que eu acho ela interessante? Se o aluno não internaliza o que significa a proporção, tá? Ele poderia aqui, de repente, começar a jogar valores, começar a jogar variáveis, aí aumentar. Então, se ele poderia aumentar o grau de dificuldade da questão dele mesmo, ele acertando. Então, aqui uma questão bem legal. Lembrando que essa conta aqui precisava ser feita? Não precisava. Aproximadamente 200 por 20 daria 10. Como 19 é menor que 20, então vai dar um pouco mais que 10. Então, você já sabe que está entre 10 e 12, não tem como errar isso. Beleza? Então, lembra que quando você está numa prova, no dia D, cada tempinho que você economiza é sempre muito bem-vindo. O que eu não concordo é economia porca. Ou seja, o aluno fazer o negócio mal feito. Não, aí não vale a pena mesmo, não. Mas tem várias estratégias que vão tornar ali sua prova e otimizar o seu tempo, né, na prova. Adorei. Questão número 3. Na questão 3, gente, ele fala assim, ó, para preparar um certo número de caixas, 15 funcionários de uma empresa trabalharam durante 8 horas. Cada um preparando 7 caixas a cada 20 minutos. Já cansados, 3 dos funcionários foram embora. E os que ficaram trabalhando por mais 6 horas, mais lentos, cada um deles preparando 7 caixas a cada 40 minutos. Ao todo, nessas 14 horas, os funcionários conseguiram preparar um número de caixa. Aí está lá. Gente, é na realidade uma regra de 3, mas assim, é tão óbvia a regra de 3 que não precisa nem pensar nisso. Mas, né, a grosso modo, é uma questão que envolve regra de 3 simples. Beleza, então vamos pensar assim, ó. Situação 1. Então, voltando no tempo, ele fala assim, ó, para preparar um certo número de caixas, 15 funcionários da empresa trabalham 8 horas. Então, eu tenho lá 15 funcionários trabalhando 8 horas cada um, beleza? Cada um preparando 7 caixas a cada 20 minutos. Então, o que eu sei? Que um funcionário, ele prepara 7 caixas em 20 minutos. Beleza, então deixa aí quietinho por enquanto. Situação 2. Na situação 2, ele fala assim, já cansados, 3 dos funcionários foram embora. Então, 15 menos 3 ficaram 12 funcionários foram embora. E os que ficaram trabalharam por mais 6 horas. Beleza. Mais lentos, cada um deles, então, um funcionário fazendo 7 caixas
7 caixas a cada 40 o quê? Minutos. Ao todo, nessas 14 horas, ou seja, 8 daqui e 6 daqui, ao todo, nessas 14 horas, os funcionários conseguiram preparar o número de caixas. Então, vamos lá. Na situação 1, gente, olha, eu tenho lá, eles vão trabalhar durante o quê? 8 horas. Se um funcionário, com 20 minutos, ele faz 7 caixas, então 8 horas equivale a quanto mesmo? 8 vezes 6, 480 minutos. Então, se em 20 ele faz 7 caixas, em 480 minutos vão fazer X. Gente, concorda que é diretamente proporcional? Sim ou não? Não é diretamente proporcional? Quanto mais tempo, mais caixas eu produzo. Aqui, gente, eu podia até já perceber que eu multipliquei por 24. Então, aqui eu também vou multiplicar por 24. Olha a proporcionalidade, gente, se você não quiser fazer muita conta. Olha aqui, de 2 para 48, você não multiplicou por 24? Então, dica, aqui você também vai multiplicar por 24. Tá claro isso, galera? Sim, sim, sim? Então, vamos supor que você não percebeu isso. Então, ficaria 20 vezes x, 480 vezes 7. 20 por 21, 480 por 20, 24. Chega no mesmo resultado. 24 vezes 7, 7 vezes 4, 28, vão 2. 7 vezes 2, 14. Com 2, 16. Então, eles vão fazer cada um aí 168 caixas. Beleza? Beleza. Só que isso aqui nós estamos falando de um funcionário. Como eu quero quantos funcionários, gente? 15 funcionários, né? Então, um funcionário vai fazer 168 caixas. Mas eu tenho quantos trabalhando? 15. Então, aqui, ó, o total de caixas desses 15 funcionários tá, é 15 vezes 168. Beleza? Fazendo aqui no cantinho, 168 vezes 15, 5 vezes 8, 40, vão 4, 5 vezes 6, 30, com 4, 34, 5 vezes 1, 5, com 3, 8. Aqui, 1 vezes 8, 8, 1 vezes 6, 6, 1 vezes 1, 1, então 0, 12 vão 1, 14, 15 vão 1, 2.520 caixas. Então, na situação 1, os funcionários vão produzir 2.520 caixas aí. Certinho aqui? Sim, sim, sim. Beleza. Gente, só usar o mesmo raciocínio para a situação 2, né? Então, vamos lá. Só que agora, 6 horas, 6 vezes 6, 360 minutos. Então, se em 40 minutos eles fazem 7... em 360, eles vão gastar, né, eles vão fazer X caixas. Se você está realmente com a regra de 3 bem absorvido na cabeça, de 40 para 360, você multiplicou por 9. Então, adivinha? O que eu vou fazer com 7? Multiplicar por 9. Tá bom? Seria muito bom pensar nisso. Eu só não faço muito assim, gente, porque eu sei que às vezes o aluno não está nesse feeling, nessa vibe. Mas aqui, ó, de 40 para 360, você multiplicou por 9. Então, é 7 vezes 9. Fechou? Mas se você falou, nó, Cassinha, nó, percebi isso não. Então, vamos lá. Você tem obrigação de perceber que elas são diretamente proporcionais. Quanto mais tempo eu tenho, mais caixas eu tenho. Beleza? Então, multiplicou cruzado, ficou 40x, ficou 360 vezes 7. Então, agora, você simplifica. 40 por 40, 1. 360 por 40, 9. 9 vezes 7, 63 caixas. Então, agora, eles vão produzir 63 caixas aí. Perfeito? Beleza. Gente, mas eu não... Isso é um funcionário, mas eu não tenho um. Eu tenho 12 funcionários, né, gente? Então, esses 12 funcionários vão ser 12 vezes
63. Fazendo aqui, 63 vezes 12, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 6, 12. 1 vezes 3, 3, 1 vezes 6, 6, então 6, 5, 7. Então, eles vão fazer aqui 756 caixas. Sempre toma cuidado com a pergunta da questão, né, gente? O que a questão está querendo aí no fritar dos ovos. Neste caso aqui, o que ele está pedindo? Ele fala assim, ó, ao todo, nessas 14 horas, os funcionários conseguiram preparar um número de caixas entre. Então, ele quer o total, né, gente? Então, quem que foi o total produzido? 2.520 mais 756. Então, ficou 0 mais 6, 6. 5 mais 2, 7. 7 mais 5, 12 vão 1. 3.276. Que está um número entre 2.350 e 2.300. Então, resposta da questão, letra C de Cristo nos ajude. Gente, para aqueles alunos que adoram, me deixa assim possessa, que ele fala assim, aí eu vou pela resposta. Eu peguei a resposta e fiquei testando. Aí, tanto a questão 2 quanto a questão 3, ó, a mãozinha para você, ó, com direito a beijinho. Por quê? Porque ele não te deu intervalos? Então, como é que você vai substituir? Gente, minha testa tá preta, né? Não é que eu não tomei banho, não, tá, gente? Mas é porque a mão, a gente vai pagando os trem com a mão, né? Vai ficando tudo sujo. Então, resposta aí, letra C de Cristo nos ajude. Eu adoro quando a resposta vem assim, gente, um número bonito, né? Fala assim, o número é par, o número é ímpar. Por quê? Porque ele obriga o aluno a resolver a questão. Então, aquele aluno que adora andar de muleta, ele fica pegando resposta e substituindo e achando maior graça com isso, ó, tchau, tchau. Fechou. Questão número 4. A questão número 4, gente, é uma questão de raciocínio lógico propriamente dito, onde que ele trabalha tabela, verdade, lógica de argumentação, né? Então, basicamente, eu tenho lá uma questão que envolve tabela, verdade, ou seja, saber as regrinhas, e lógica de argumentação. Então, vamos lá. Considere as seguintes afirmações. Então, considere as seguintes afirmações. Primeira, Agnes é atriz. Agnes é atriz. Ou Bernardo não é diretor. Segundo, Cíntia é estilista. Cíntia é estilista. E Dinorá não é cantora. Dinorá não é cantora. Terceiro, ai, credo. Olha lá a mão. Elivaldo, que nome que esse povo tira, né, gente? Não é segurança. Não é segurança. Ou Fred é assistente. É assistente. Quarto, se Bernardo é diretor, então Elivaldo não é segurança. Hein? Ai, a mão até doeu. Beleza. Copiaram aí? Aí ele fala assim, ó. Sabe-se que as afirmações 1 e 4 são falsas e que as afirmações 2 e 3 são verdadeiras. Sendo assim, é logicamente verdadeira a alternativa. Gente,
A FCC é uma das poucas bancas que adora isso, que ela fala assim, fulano é verdadeiro, ciclano é falso. Esse tipo de questão, o que é mais comum? A gente partir do princípio que todas são verdadeiras. Aí eu acho ótimo aquele aluno que nem leu o enunciado, ligou o automático, tomou na tarraqueta, ó, mãozinha, tchau, tchau. Então, vem cá, voltando aqui o tape. Então, ele fala que a primeira e a quarta são falsas. E ele me diz que a segunda e a terceira são verdadeiras. Gente, se ele falou, está falado, né? Eu sou pau mandado. Quem manda, quem pode, obedece quem tem juízo. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Na segunda, gente, perdão, na primeira, eu não tenho um ou, eu não tenho uma disjunção. O que eu sei sobre o ouzinho? Só é falsa quando ambas são falsas. Então, se essa é falsa, Agnes é atriz, tem que ser falso. E Bernardo não é diretor, tem que ser falso. Na quarta, gente, eu tenho um condicional. O que eu sei sobre a tabela verdade de um condicional? Só é falso quando for Vera Fischer. Ou seja, o antecedente tem que ser verdadeiro e o consequente tem que ser falso. Então, só é falso se der Vera Fischer. Beleza. Aqui, vamos caçar o povo lá. Elivaldo não é segurança. Então, quando eu falo que ele não é segurança, tem que ser falso. Mas eu não tenho um ou, eu não tenho uma disjunção. Se eu tenho uma disjunção e ela é verdadeira, para um ou ser verdade, pelo menos uma tem que ser verdadeira. Então, Fred é assistente, tem que ser verdadeiro. Beleza? Show. Aqui, gente, o I, eu não tenho um verdadeiro. O que eu sei sobre o I? Só é verdade quando ambas são verdadeiras. Cíntia é estilista, verdade. Dinorá não é cantora, tem que ser verdadeiro. Acabou a questão, beleza? Então, gente, só fica atento a esse tipo de questão, porque a FCC, ela adora fazer isso aqui, tá? E acaba que a gente come mais mosca nesse sentido. A gente meio que liga, às vezes, automático e nem lê a frase aí, tá? Cuidado. Bom, sendo assim, é logicamente verdadeira a alternativa. Gente, eu tenho que fazer as alternativas, tá? Não pode ligar o automático, não. Então, vamos lá. Letra A. Dinorá é cantora. Dinorá é cantora vai ser falso, né? Porque ela não é verdadeiro. Ou Agnes é atriz. Agnes é atriz é falso. Só que falso com falso no ou gera falso. Letra B. Se Agnes é atriz falso. Então, Edivaldo é segurança. Bom, se você já fez aula teórica com tia Cassinha, tem isso escrito no seu caderno? Se num condicional o antecedente for falso, o condicional já é verdadeiro. Não precisava nem fazer nada, né, gente? Mas aqui, ó, Elivaldo é segurança, vai ser verdade. Só que no condicional falso implicando em verdadeiro, verdadeiro, né, gente? Então, resposta da questão, letra B de bora estudar. Nós que seremos convocados, claro que a gente vai fazer todas, porque a gente treina a regra. Letra C. Fred não é assistente. Cadê Fred? Fred é verdade, então ele não é falso. E Cíntia é estilista, verdade. Então, verdadeiro com falso no I, falso. Letra D. Se Bernardo é diretor, verdadeiro, implicando Dinorá é cantora, que vai ser falso. Então, verdadeiro com falso, deu Vera Fischer, que gera falso. Letra E. Ou Bernardo não é diretor, ou Fred não é assistente. A gente tem lá disjunção exclusiva, né, gente? Então, aqui, ó, ou Bernardo não é diretor, Bernardo não é diretor, cadê Bernardo? Ele é diretor, é falso, ele não é diretor, ou Fred não é assistente. Fred é assistente, é falso, verdade, quando eu falo que ele não é, falso.
Na disjunção exclusiva, esse falso com falso gera falso. Ó, só um pequeno ressalvo aqui, que existe, né? Lembra que existe uma polêmicazinha entre esse ou, né? Tem autores que dizem que ele é inclusivo, tem autores que dizem que ele é exclusivo, tá? Já para aliviar seu coração, nunca peguei uma questão da FCC onde isso fosse um ponto chave. O que a FCC pensa? Ou que fosse um ponto muito polêmico. Mas eu não posso falar que ela obrigatoriamente usa como exclusivo, porque se fosse in ou ex, daria falso do mesmo jeito. Então, ou seja, não faz diferença. Mas lembrando que a vertente majoritária atualmente é da linha exclusiva, né, gente? Então, lembrando disso. Então, questão clássica aí de raciocínio lógico, né, gente? E puramente de tabela verdade, né? Que tem que estar com as tabelinhas, ó, afiadíssima. Bom, última questão aí dessa prova, questão número 5. Então, ele vem cá e fala assim, ó. Considere os conjuntos, suas respectivas interseções e a existência de elemento em todas as regiões do diagrama. A prova da Alesi, não sei se eu pronunciei certo, mas escreve assim, tá? A prova da Alesi, para técnico legislativo, caiu uma questão quase que idêntica a essa questão 5. E detalhe, essa prova foi de 2018 também. Essa prova foi anterior à prova do TRT2. Ó, que lindo. Gente, caiu muito parecida. Fica a dica aí, né? Então, mesmo quem está focando em TRTs, em tribunais, não fala assim, vou fazer só as do TRT. Não, essas são as primeiras, são as prioridades, são a sua obrigação. Mas abre o leque, porque você fazer outras provas de outros certames também da FCC ajuda bastante, tá? Beleza. Então, antes de mais nada, deixa eu só fazer o desenho aqui. Peraí. Bom, nesse caso aqui, gente, nós temos aqui, peraí, que eu errei uma coisinha aqui que faz diferença na nossa vida. Aqui, não tem isso aqui é totalmente interseção. E aqui também. Claro que vocês fingem que tá, né, gente, um desenho de um círculo bonitinho. Cuidado se você foi copiar o diagrama, né, no seu caderno, cuidado com esses detalhes aqui, tá, gente? Porque senão eu crio mais uma região e aí pode alterar o resultado, tá? Então, ele vem cá e fala assim, ó, considere os conjuntos, as respectivas interseções e grifes para mim, e a existência de elementos em todas as regiões. Então, todas as regiões têm pelo menos um elemento. Beleza. Aí ele fala assim, ó, a partir dessas informações, é correto concluir que... Gente, só para ficar mais fácil eu falar com vocês, vamos dar nomes. 1, 2, 3, seguir uma ordem, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E de quebra, teoricamente, eu tenho a região 13, né, que é o lado de fora. Mas, por enquanto, vamos deixar, né, um pouco assim de quebra, tá? E vamos analisar este povo aqui. Então, ele fala assim, ó, a partir das informações é correto concluir que qualquer elemento de J
que não seja elemento de quê? Então, elemento de J que não seja de quê? Nós estamos falando do 9, do 10 e do 11, beleza? É elemento de M, não necessariamente, porque pode ser o 9 e o 11, que é o elemento de J e que não é de quê? E não é de M. Então, a letra A, não necessariamente, beleza? Letra B, há elemento de K, então K é esse cara aqui, que além de ser de K, é também de J, mas apenas de J. Não tem jeito, tá vendo? Por isso que eu mudei aqui, ó, senão faz diferença. Então, há elemento de K, que além de ser de K, é também de J. Então, aqui, ó, esse cara também é de J, esse cara também é de J e esse cara também é de J. Mas apenas de J, não, né, gente? Porque todos esses, ó, o 3, o 4 e o 5, são de K, são de J, mas também são de Q, ou seja, está dentro do conjunto vermelhinho. Então, não necessariamente, tá? Então, isso não acontece. Ou não acontece obrigatoriamente. Letra C. Os elementos de M, que também são elementos de Q. Então, M, que também são elementos de Q. Então, são esses dois aqui, ó. Elementos de M, que também são de Q. Então, é o 7 e o 4. Não são apenas elemento desses dois conjuntos. Correto, né, gente? Porque eles também são elementos do J e também, parcialmente, que é elemento do K. Então, os elementos de M, que também são elementos de Q, não são elementos desses dois conjuntos, né? Não são apenas elementos desses dois conjuntos, correto, né? Porque eles também são elementos de J. Então, de cara, acabou a resposta da questão. Letra C de Cristo nos ajude. Comentando as outras, tá, gente? Que é muito importante você tentar visualizar as outras, tá? Então, ele vem cá e fala assim, ó. Todo e qualquer elemento de Q é elemento de pelo menos mais dois conjuntos. Então, todo elemento de Q é elemento de pelo menos mais dois. Não é, né, gente? Esse 8 aqui, ele não é elemento de mais dois, é elemento só de mais um. Porque, além do Q, ele é elemento só do J. Então, não procede. Beleza? Letra E. Há elemento de M que seja elemento apenas de M de Q. Há elemento de M, que seja apenas de M e de Q. Não tem, né, gente? Nós já discutimos isso. Esse 7 é de M, é de Q e é de J. Esse 4 é de M, é de Q, é de J e é de K. Então, não procede a letra E. Show de bola. Gente, é uma questão puramente de analisar. Eu chamo, né, Cassinha, vamos dar nome, diagramas lógicos, né, gente? Vou colocar diagramas lógicos, mas se você quiser pensar em teoria dos conjuntos, também pode, né? As duas coisas aqui se misturam, porque na realidade a gente está analisando ali a representação em diagrama. Muito legal, fica uma dica aí, tá? No concurso da Alese caiu uma questão quase que idêntica a essa, tá? Foi uma prova anterior ao concurso do TRT, segunda região, ambas de 2018. Então, fica uma dica. Nossa preferência, a sua deve ser focar no TRT, se esse é o seu objetivo principal. Mas, abre o seu leque um pouquinho, assim, fiz todas as provas, né, do TRT dos últimos 10 anos, então deixa eu fazer também da FCC, de outros certames, que com certeza vão te ajudar ali nessa tarefa rumo ao TRT. Beleza? Então, gente, corrigimos aqui a prova de analista judiciário, né, de arquivologia, né, gente, que também aí 5 questões na sua prova. Eu achei um pouquinho mais fácil do que analista judiciário área administrativa, mas eu achei as questões muito inteligentes, né, questões assim que não eram muito de conta, mas que botava o aluno em xeque ali na parte de raciocínio mesmo, tá bom? Então, ficamos por aqui e, na sequência, vamos de mais provas do TRT, segunda região, agora de técnico. Fiquem com Deus, sucesso, ó!
vai dar certo. Acreditem, ok? Eu acredito em você. Então, nós vamos juntinho lá rumo à sua aprovação. Tchau, tchau.